vivo! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pense Grande podcast. Isso aqui, eu falo que já deixou de ser um simples podcast. É um encontro de verdadeiros amigos. Total. E nesse episódio de hoje eu tô aqui com um deles, inclusive meu xará. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo 3 obrigado. vezes pede música lá no Fantástico, porque aqui 2 vezes já pede música, tá? Nossa, então já estou me sentindo um privilegiado. Obrigado, querida, por esse Guilherme convite. Barreto, especialista em seguros. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro e finanças, muito mais. E é isso aí. E especialista em cultivar boas amizades, viu? Em Obrigado. tomar um cafezinho bom também. Como bom mineiro, e eu sempre digo, né? O mineiro que recusa um cafezinho é um mau caráter. Então a mineiridade me proíbe de negar um bom café. Já são quase 6 horas. Não te atrapalha o sono? Não, Nada? nada. Caramba, né? Zero. Mineiro raiz. Médico não tem fala, essa- não, mas cafeína não, mas deixa eu ser feliz com minha cafeína no alto aqui, tá tudo em casa. Você sabe que eu tô no propósito de não tomar café por esses dias. Eu sinto o cheiro, chega a me, sabe assim? Mas café, aí ele é eu ácido, o café tem uma acidez volto de perigosa. novo ali pro meu propósito e fico ali. Gente, vamos lá. Olha, bom, o Pense Grande, aquele mesmo projeto de sempre, né? Aqui a gente realmente tem o intuito de ampliar um pouco mais a sua consciência. A gente fala muito, né, do trabalho como a ferramenta que nos leva para as nossas conquistas, né, para alcançar os nossos objetivos. Então, melhor tiver esses pensamentos, quanto maior forem os seus pensamentos, maior serão também os seus resultados, ou com menos esforços, enfim, mais rápido você consegue chegar lá. Então, cuide dos seus pensamentos. Por aqui, a gente fala sempre que se você quer ser grande, você precisa fazer o certo ainda quando está pequeno. Uhum. Pensando nessa linha, Guilherme, o que é que muda no mercado empreendedor, o que é que muda no trabalhador como um todo, para esse ano tão desafiador que é o 2026? Eu falo desafiador, mas eu também falo que é um ano com uma baita de... Oportunidade. Um leque gigantesco Gigante. também de oportunidades, né? Porque em todo cenário de muita mudança, a gente pode melhorar. Oh. A mudança, o cenário de mudança, mesmo que ele seja empurrado a forceps, né, a mudança por obrigação, nos obriga a sair do lugar. Pela dor, né? Coincidentemente, eu estava no escritório hoje mais cedo e um cliente, um cara que já virou meu amigo em pouquíssimo tempo, me procurou e falou, cara, eu tinha uma parceria com uma empresa e eles me desligaram hoje. O que eu faço? E a gente sentou, conversou e no final dessa conversa, ele já tinha um plano traçado que era melhor ao que o lugar onde ele estava. Que legal. Aí eu falei, bicho, você tem noção que você deveria ligar para essa empresa anterior e agradecer e falar obrigado por terem me desligado, porque agora eu enxerguei algo melhor e mais oportuno aqui na palma da minha mão, na minha frente, que eu só não estava enxergando porque eu estava vivendo a minha vida ali na zona de conforto e no fazer o básico que eu fazia ali baseado no que eu já fazia. Então, assim, 2026 é um ano que tem muita mudança. Primeiro, a gente está falando de uma mudança tributária. Sim. Sem querer entrar muito em conversa técnica, em conversa de muito tecnicismo, não Nem- acho que é o nem também caso. Vamos ficar falando de partido político, Não. se gosta, se não gosta, não é isso. Não é Vamos olhar isso. para fatos. A né? realidade, a gente tem uma mudança tributária no Brasil Sim. em andamento, né? 2027 é o início da reforma tributária, 2026 o ano teste. E a gente tem uma série de mudanças sobre aplicações da lei também na parte tributária, sobre forma de tributação de renda, etc., que fazem com que o profissional liberal, que naturalmente é um CNPJ, é um prestador de Sim. serviço que tem um CNPJ, precise se organizar de forma mais profissional. Então, vamos lá. Que legal. O que muda para 2026? Muda que o fato que o autônomo agora vai precisar ser um profissional caps lock liberal. Que top. Ou seja, Que legal. tirar de ter a cabeça de autônomo, seja qual for a sua profissão. Ah, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou uma esteticista, eu trabalho com beleza. Ok, você é um empresário, você é uma empresária, detentor de um CNPJ, prestador de serviços. E é muito importante profissionalizar essa estrutura, porque essas mudanças tributárias, na forma de se tributar a receita, elas vão exigir da nossa parte, do contribuinte, um nível de organização muito maior. Exatamente. Então, o que muda, por exemplo? A fiscalização contábil. 2026,
Eu brinco, né, com os meus clientes e amigos contadores. Gente, vocês podem aumentar, tá? Os honorários de vocês. Porque se tem um ano que o contador vai ser exigido a um nível máximo, é 2026. Exatamente. Então não dá para vacilar com imposto, não dá para vacilar com distribuição de renda da sua empresa para sua pessoa física, porque você corre o risco de tomar uma paulada de imposto agora. Sobretudo o profissional liberal de maior sucesso, que tem ali um faturamento, uma distribuição de lucro normalmente acima de 50 mil, ele passa a ter uma taxação de imposto de renda a partir desse ano. Então, tudo isso a gente Seja está falando... bem-vindo ao Brasil. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente está falando em último nível do quê? Sim. Isso faz com que tenhamos que nos movimentar para um caminho da organização, Boa, da Guilherme. profissionalização da gestão. Do tipo, antigamente, aquela empresa que o profissional ali recebia a sua venda, chegava no final do mês, ele male transferia para sua pessoa física, recebia num dinheiro, não declarava. Isso acabou. Isso acabou. Porque esse mesmo profissional liberal, esse empresário, prestador de serviços, hoje ele corre o risco de tomar uma multa, de ser autuado muito maior do que no ano passado. Então, isso exige o quê? Que ele tenha organização financeira. O que é uma organização financeira básica? Esse empresário agora não vai poder fazer Pix para a conta dele, dia sim, dia não, para pagar as contas dele. Ele vai ter que fazer conta da distribuição de lucro dessa empresa de uma forma profissional. Quanto foi que eu mandei de lucro para minha empresa esse mês? Opa, eu estou estourando o teto aqui agora novo que eu tenho para ser tributado ou não? Se esse empresário já é um empresário que fatura uma quantidade significativa, ele vai ter que sentar com a contabilidade dele para entender o melhor desenho para evitar essa nova tributação. Exatamente. Esse mesmo profissional em 2027 vai ter que entender o que a reforma tributária vai trazer para o negócio dele. Se vai aumentar a base de cálculo do imposto, como vai ser. E tudo isso precisa de quê? Botar a cabeça para pensar e se cercar de informação. Eu falo até assim, sabe, Guilherme, né? Botar a cabeça para pensar. Porque tem muita gente. Eu falo com o meu mercado, né? O meu mercado da beleza. A galera fala assim, mas eu quero mesmo é só cortar cabelo. Então, vai trabalhar para os outros. Porque se você tem realmente uma empresa, um negócio, um CNPJ, se você não sabe disso, busca alguém que sabe urgentemente, porque não é opcional mais, né? Sim. Fazer de qualquer jeito, né? Sim. Então, assim, não quer colocar a cabeça para pensar? Então, chama alguém para pensar por você, para te fazer entender, porque, eu não gosto de gestão. Eu escuto muito isso, Guilherme. Eu não gosto de eu gestão. não gosto. Não tem problema. Eu sempre não tem problema. Você vai ter que fazer sem gostar, então. Você gosta de dinheiro? A boa resposta seria, você não gosta de gestão, mas você gosta de dinheiro? Gosto. Então você deveria gostar de gestão. Pronto, né? Não tem outro caminho, né? É. Gente, e é realmente, né? É ser frio calculista agora, porque senão vai ter problemas gigantescos, né, Guilherme? Vai. Frente, E né? assim, é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Vamos pensar aqui, por exemplo, né, dentro de uma visão, assim, bem básica nesse ano. Hoje eu tive uma conversa com uma cliente muito querida, uma empresária do ramo de tintas, e a gente falei, olha, 2026... a gente pode pensar como um ano de muitos desafios, até de calendário, porque é um ano que a gente tem eleição, Sim. é um ano que a gente tem Copa do Mundo, é um ano que a gente tem muito feriado. Se bem que eu acho que a Copa do Mundo não É. Tô brincando. Mas é aquela coisa, né? Não, mas é. Mas eu falo o seguinte, futebol, um ano, vamos falar o seguinte, o Brasil muitos hoje... feriados prolongados, né? Feriados prolongados, um Brasil que continua com uma taxa de juros muito elevada. Exatamente. Então, tudo isso, no fundo, eu gosto de dizer sempre o seguinte, o mundo é feito de ciclos. Nunca haverá somente tempos de bonança. Exatamente. E como diz aquele ditado, tudo passa. Até o que é ruim passa. Então a gente vive um momento desafiador no Brasil. Sim. Sobretudo se a gente pensar no custo do dinheiro hoje aqui. O dinheiro é muito caro, o juro é muito caro. Isso para mim, eu gosto de fazer uma comparação como se fosse o fluxo de um rio ou de uma maré. Quando a maré tá para peixe ou quando o rio leva a favor, teoricamente, qualquer peixe pega carona e vai. O mercado, ele perde a sua capacidade de se profissionalizar quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, né? você não faz conta. Gasto, tá tudo Quando certo, tudo vai bem, tá você não saindo. precisa de investir em capacitação, em melhoria. Quando tudo vai bem, quando teoricamente
a um cenário de extremo otimismo e bonança, você é levado por esse movimento econômico e todo mundo cresce. Mas sabendo que tudo passa, por que é importante aprender a crescer na crise? Porque a crise é como se fosse nadar contra o rio. Imagine que você entre num rio e você tenha que nadar contra a corrente, ou pelo menos ali pegar uma corrente lateral para chegar do outro lado do rio. Qual nadador sobreviveria e atravessaria o rio? O mais preparado. O mais preparado, o que treinou em condições adversas. Exatamente. Para isso, e nisso, no fundo, honestamente, é muito bom, pensando em competitividade, se o seu negócio está treinado para sobreviver e persistir e prosperar em condições adversas. Porque seus concorrentes irão padecer. Muitos dos seus concorrentes não aguentarão as condições de mercado e vão afundar. Eu me lembrei agora de um professor de economia da FGV. Ele falava assim, né? Quando falava assim, a economia tá ruim. Ele fala, pra quem? Pra quem? Porque vai estar bom pra alguém, ruim pra alguém, sempre. Total. Sempre. Eu tenho falado muito com os meus clientes, por exemplo, do ramo imobiliário. Ah, mas, meu Deus, difícil, etc. Eu falei, difícil pra quem? Exato. Cara pálida. Se hoje as pessoas, os grandes, né, quem detém o ganho de capital, se a pessoa hoje não pode distribuir mais do que 600 mil por ano na pessoa física dela, sem pagar imposto de renda, e ela muitas vezes vai ser obrigada a fazer uma holding para constituir patrimônio por uma empresa, quem vai se beneficiar disso? O setor imobiliário. Porque as pessoas irão comprar mais imóveis para escapar de uma tributação de dividendo. Então, ruim para quem? E aí tudo volta na mesma estaca, que é 2026 é o ano para quem vai estar preparado, profissionalmente falando, que vai correr atrás de se profissionalizar, mas que o conhecimento mais importante para 2026, vendas. Que legal. Vendas. As pessoas hoje deveriam, qualquer empresário que está passando por uma dificuldade econômica no negócio dele, a primeira coisa que ele deveria olhar para dentro do negócio é se perguntar: o meu negócio vende bem? O meu negócio tem clareza na relação que eu tenho com os meus clientes de venda, para que nesse processo de conversar com os meus clientes, no processo de venda, eu pergunte o suficiente para entender a situação do meu cliente, que eu faça perguntas inteligentes para entender os problemas que ele tem e que talvez ele nem saiba que tenha, que eu tenha sagacidade para fazer mais perguntas para implicar o problema daquele cliente e gerar urgência nesse processo e que eu conecte a ele uma necessidade de solução para fechar tudo isso. Isso é um spin selling, isso é uma coisa básica de venda complexa. Na tua visão, no teu pensamento, venda técnica ou dom? Totalmente técnica. Totalmente técnica. Venda Eu não se acredito. aprende, né? Até tomando carona nisso, meu irmão, né, mandando um abraço pra ele, depois eu vou mandar o link do podcast pra ele. Meu irmão tem um livro de vendas chamado Vendas Não é um Dom e Eu Não Nasci Sabendo. Que legal. Onde ele mostra isso, né, um livro muito legal, quando ele fala sobre o fato de que não existe dom em vendas. Não existe. Veja bem, mesmo uma pessoa que a gente olha e fala assim, essa pessoa aqui ela tem um dom de vender porque ela se comunica bem. Pera lá, essa pessoa provavelmente estudou comunicação. Ela tem uma bagagem, um repertório técnico de outras áreas que é técnica. É técnica. E tem uma outra coisa que as pessoas também confundem a comunicação com a pessoa que a pessoa é destemida, ela fala bastante. Peraí, o vendedor de hoje, não sei se é sobre falar bastante, né? É sobre ouvir escutar mais, muito mais e fazer né? perguntas. Fazer Uma a boa pergunta venda hoje, certa, inclusive, né? e assim, hoje, Elaine, a gente tem tanta tecnologia hoje. Vou te dar um exemplo prático. Como é que as pessoas usam mal IA. Sim. Hoje, a pessoa ela pode se considerar uma vendedora muito fraca. Sim. Mas se ela tiver uma ferramenta de IA, um chat GPT pago, ela consegue, num processo de venda, de criar roteiros de venda, roteiros de perguntas
scriptzinho ali. E tudo scripts certinho. absolutamente eficientes e inteligentes para que ela sente à frente do seu cliente e se ela tem dificuldade hoje de ter essas perguntas de forma clara na cabeça dela, qual é o problema de seguir um roteiro para fazer perguntas? Meu irmão tem uma frase uma vez que ele me contou isso, eu achei Que ótimo. legal, quero até depois, Bruna, vamos botar aí o livro, depois eu quero. É muito legal. Ah, que legal. E o Vini, ele fala uma coisa que eu gosto demais. Ele fala assim: se você um dia chegar na sua casa e tiver que chamar um torneiro mecânico, um encanador, para resolver o entupimento da sua pia, se esse encanador chegar na sua casa sem uma chave de fenda, uma caixa de ferramenta, você vai estranhar. Você vai falar assim: isso não é um encanador preparado. Vendedor do Agora, mesmo por jeito, né? que a gente acha que um vendedor não precisa de ter ferramenta? Boa. Vendedor precisa de ter ferramenta. E onde está a ferramenta? Na tecnologia. Está na IA, na capacidade da gente de ganhar velocidade em fazer as perguntas certas. Porque vender é sobre fazer perguntas. Em conhecimento do Autoconhecimento. comportamento também do ser humano, né? Exato. Poxa vida, né? Hoje, a gente é tão simples. Hoje, uma pessoa consegue absolutamente aumentar a capacidade de venda dela estudando por ferramentas gratuitas que estão atreladas a inteligências artificiais. Tem um cara que eu gosto bastante, eu tive algumas aulas com ele fala assim, se você não aprender a vender, você vai morrer pobre. O Joel J falou isso recentemente num vídeo dele, que ele perguntaram assim: quando você descobriu que ia enriquecer? Aí ele responde: quando eu dominei vendas. Quando eu dominei vendas, eu sabia que eu seria rico. Mas, Guilherme, e aí por um outro lado, eu tô te provocando, tá? Claro. Por um outro lado, o ser humano, nós, enquanto consumidores, compramos quando decidimos comprar também. Então, a arte, a técnica, é você conectar a tua solução com o cliente certo. Todo mundo gosta de comprar, não gosta? Você adora comprar. Não, Você só odeia que alguém venda pra você, fala a verdade. Exatamente. Esse é o Todo ponto, mundo né? gosta de comprar. A gente só odeia que alguém venda pra gente. Então, a venda mais genuína é a venda onde a gente faz perguntas ao nosso interlocutor, ao nosso comprador, porque quando ele responde, ele está vendendo para ele próprio. O problema do vendedor 2026, vamos falar assim, do vendedor antiquado, é que o vendedor antiquado, ele é o vendedor que empurra e ele vai na base do convencimento. E vem com os pacotes prontos e Pacotes acabou, prontos, né? e assim e ele fala mais do que o interlocutor. E a venda hoje, e por que eu estou falando da questão, por exemplo, de uma inteligência artificial? Se a gente vai para um processo diagnóstico e humildemente tem ferramental, por exemplo, de um roteiro de perguntas, a gente não se perde no nosso trololó eterno de falar mais do que deveria. Então é algo que a gente pode se educar num processo de venda a, poxa, eu tenho que fazer uma conversa com um cliente meu aqui, e para eu não esquecer, não tem problema nenhum. Seu cliente, eu tenho tantas perguntas que eu gostaria de fazer hoje aqui para você nessa conversa nossa, que para poupar o seu tempo, para a gente ter uma conversa bem objetiva, eu queria te perguntar algumas coisas aqui. Você me autoriza? E vai perguntando. Com o tempo, você aprende a capacidade de fazer essas perguntas e passa a não depender tanto da ferramenta. Mas essa ferramenta é uma forma de dar para o vendedor a capacidade de entender que a pergunta é a resposta. E aí te deixa mais produtivo, porque você economiza tempo, você, né, consegue ter mais eficiência, tudo, né? Totalmente. Que Então, legal. assim, eu vejo que para 2026, a gente está falando sobre tendências. Sim. O que o profissional liberal precisa? Ele precisa de ser profissional liberal e não autônomo. Ele precisa de vender. Ele precisa de aprender a vender. Se não sabe, ele precisa de aprender a vender. Porque é o que vai tirar ele do rio onde os outros estão afundando para atravessar para o outro lado. Porque muitas empresas hoje, muitos né, profissionais autônomos sofrem a venda, né? Porque até então foi assim, né, Guilherme? O cara um prestador de serviço, por exemplo, se destaca, tal, corta bem o cabelo, faz uma boa unha, automaticamente o Guilherme indica, ou indica para um, indica para outro, de repente ele tem uma agenda. Só que hoje
Existem muito mais outras pessoas, outros prestadores de serviço, usando de estratégias, oferecendo também, né, uma experiência, um serviço diferenciado, e aí você pode E é cair na interessante. armadilha de perder esses clientes em que você sofria essa venda. É Concordo. preciso ser estratégico hoje, né? Não tem Concordo. como. Mas, E é muito legal isso que você acabou de falar, pelo seguinte, quando a gente fala de ser estratégico, se a gente está acostumado a atuar na venda de uma forma passiva, a gente, por exemplo, trabalha com indicações. Então, o profissional liberal que tem um salão, por exemplo, e as pessoas começam a indicar o serviço dele ou dela e ele começa a receber. A gente muda o game quando a gente sai do polo passivo e vai para o polo ativo. O quanto que esse profissional ele tem, de fato, um programa de indicações, o quanto que ele roteiriza no atendimento dele, perguntar para a cliente ou para o cliente, olha, o que poderia melhorar no meu atendimento? Até uma pergunta de feedback. Olha aqui, eu tô falando de um NPI, de NPS simples, básico aqui, de NPS pergunta de simples, NPS. exatamente, O que eu poderia te entregar melhor no nosso próximo atendimento? Pergunta totalmente humilde. Nossa, o atendimento foi ótimo. Poxa, baseado no fato de que o atendimento foi bom, você me indicaria para outras pessoas? Pronto. Sim. Para quem? E você vai levantando nomes que vão fazendo um pool de nomes que você não gasta R$1 para investir nesse lead. Que legal. R$1. Agora, quantos empresários a gente conversa hoje que você pergunta, você tem um programa claro de indicações da sua empresa? Zero. Muito pouco. Zero. Ah, mas eu sempre fui indicado. Você sempre foi indicado até o aquário secar. Sofrendo indicação. E né? quando secar, você não vai ter as competências necessárias para encher ele de novo. Então, 2026, retomando, profissionalizar, sair do padrão de ser autônomo para ser profissional liberal, Organizado, estruturado, Focar- pensamento, mudança de mentalidade mesmo, né? focar em Guilherme? venda e atendimento. As pessoas na era da IA, elas querem mais humanidade. Elas querem... Ninguém tem paciência de conversar com um chat bot. As pessoas querem conversar com pessoas. Realmente. E do ponto de vista, né, que me concerne, eu sempre aviso, tenha um plano B, porque as coisas podem dar errado. Eu tenho orientado tantos meus clientes empresários que, por se tratar de um ano desafiador, a única coisa que a gente não controla, né, eu estava até brincando com você mais cedo, as únicas duas certezas da vida são a morte, a gente sabe onde vai morrer, e as despesas. Então, de nada adianta a gente profissionalizar nossa gestão, melhorar nossa venda, se porventura a gente vai lá e fica doente e não pode trabalhar, e tudo que a gente planejou dá errado porque a gente foi vítima do infortúnio da vida. Não planejou tudo. Não na planejou verdade, tudo. né? Então eu falo Porque que intercorrências podem acontecer. Né? Claro. Não é, e seguro de vida, por exemplo, não é para quando você morrer só, né? Não, é um dos grandes mitos financeiros. Eu vou fazer um seguro de vida só porque eu tenho medo de morrer. Não, não, não. Hoje, olha que Você interessante. vai, inclusive, né? Você vai. E os seus dependentes vão sentir falta. Então você precisa de uma proteção. Mas mais do que isso, olha que interessante. Hoje, nas seguradoras brasileiras, mais da metade das indenizações que são pagas não são pagas para causa morte. São pagas por problemas em vida. Que legal. De um diagnóstico de uma doença, uma internação, um acidente, uma incapacidade temporária. Então, seguro, eu falo que a gente tem que lembrar que é seguro para a vida, para legal. o negócio. Muda. Né? E, por exemplo, eu cheguei em Sinop a de percepção, né, da importância disso, do benefício disso. Total. Eu cheguei em Sinop numa época que foi muito interessante, né? Quando eu vim pra cá. Quando a gente tinha uma Selic, uma taxa Selic que chegou a 3% com o Paulo Guedes. E aí, eu brinco que era assim, você virava pro lado e ligava pro seu gerente do banco e falava assim, me empresta dinheiro? Empresto a 5% ao ano. Juro barato, muito dinheiro. Então, assim, lá atrás, as pessoas tinham muita aversão a seguro e ainda falavam assim, não, mas eu não preciso de fazer um seguro, por quê? Em último grau, se me acontecer um negócio, eu vou ali no banco, eu tenho uma empresa aberta, eu pego um capital de giro ali a 1% ao mês, vou pagar 12% de juro, 10%, mas meu negócio consegue pagar esse juro e eu pago a conta. Xará, e hoje? Que banco nenhum empresta dinheiro com juro a 25% ao ano, se a gente vai tomar um crédito ali de giro? 25%, 30% ao ano. Você acha que agora, esse ano, deve cair um pouquinho como estratégia aí? Talvez por uma questão até eleitoral, porque assim, a questão do juro
não é uma questão do executivo, Sim. é uma questão de Banco Central. E o Galípolo já deixou claro que ele vai manter aquilo que ele entende que ele vai manter. O Galípolo ele deixou muito claro com as liquidações recentes aí do Sim, Master e do Will que ele não tá nem aí para quem é amigo de ninguém. Eu vou liquidar e pronto. O Banco Central tá dando um recado claro de que ele tem que fazer o que tem que fazer e pronto. Fez picaretagem e vai liquidar. Só que eu acredito sim que até o final do ano a gente possa ter uma queda muito pequena, mas que assim, pra gente colocar isso no nosso dia a dia, o que importa para quem tá nos vendo e quem tá nos escutando é você saber que não tem dinheiro barato no mercado hoje. Então, a questão do seguro, ela torna-se, neste ano, indispensável por um outro aspecto. As empresas hoje têm muito mais dificuldade em obter caixa, em obter liquidez financeira. Exato. Custo muito alto. Então, pense comigo, em último grau, as empresas hoje elas têm dificuldade em levantar crédito, porque o juro está mais alto. Baseado nisso, imagina passar por um cenário que aquele profissional liberal não pode trabalhar porque adoeceu, um médico perdeu a receita porque está incapacitado, porque sofreu um acidente, e não há outra alternativa, porque afinal de contas, se antigamente a gente podia ir num banco e em último grau levantar um empréstimo e se endividar para resolver o problema, hoje nem se endividar mais dá. Socorro. É liquidar patrimônio e se não tem liquidez, essa liquidação de patrimônio, ela é muito mais agressiva. Eu falava, né? Antigamente, Porque a você pessoa vende o que vale vende 10 por metade do preço, 40% do super, preço. exatamente. Antigamente, a gente falava assim, né? Num cenário de crescimento, de muitas oportunidades, Sim. a pessoa falava assim, olha, eu não tenho seguro, mas se amanhã eu precisar de levantar um caixa, eu vendo uma casa minha aqui, Pronto. eu vou vender ela por 80%, vou levantar um caixa, vou assumir um prejuízo de 20% e vida que segue. Hoje, se ele for vender essa casa saudável, ele já está vendendo a 80% do preço, porque está tudo baixo precificado em virtude da baixa de dinheiro disponível no mercado. Agora, se ele pode vender a toque de caixa, vai vender a 60%, a 50%. A perda de patrimônio, a dilapidação familiar é muito mais agressiva. Sem contar que, né, nesse caso, essa pessoa passou por uma situação adversa, ela, individual. Só que o mercado todo está em crise. Então, as ofertas também existem, né, em maior quantidade. Claro. E aí o que diminui ainda mais Diminui ainda mais a dele possibilidade. conseguir fazer isso. Com fazer certeza. essa venda, mesmo que seja pela metade do preço. Com certeza. E assim, isso a gente está Complexo, né? considerando que num cenário de uma pessoa que tenha garantias financeiras. Exatamente. E quando Que não tem, é a maioria dos casos. Vamos falar a grande verdade. Uma pessoa que hoje se dá o luxo de colocar o patrimônio dela na frente para pagar uma conta que um seguro poderia pagar é a minoria absoluta. A maioria da população não tem garantias para manter o padrão de vida da família, para manter a dignidade da família, se algo de relevante lhes acontecer, como uma doença, um acidente, uma internação prolongada Brasil, ou qualquer isso. coisa que impeça ela de continuar gerando renda. Cultura, Brasil. Cultura, totalmente. É. Tem raízes assim, se a gente fala do porquê que o brasileiro foi aprender a comprar seguro de vida há não mais do que 10, 15 anos, primeiramente a gente tem que trazer raízes latinas. Eu tô falando de quase de um retorno lá atrás. Uhum. Nós fomos colonizados, talvez por um dos países mais latinos da Europa, porque Portugal é puro sangue, amor, caos. A gente pega as origens portuguesas e a gente sabe que o nosso jeitinho brasileiro, na verdade, é um jeitinho português. Português é conhecido na Europa por ser o povo do jeitinho. Então a gente herdou esse jeitinho português. Essa nossa tradição latina tem maior dificuldade em falar de morte. Então, primeiro existe uma questão cultural. Latinos têm dificuldade em falar de morte. A gente tem aversão ao tema, aversão cultural, histórica. Vivemos como se nunca fôssemos imortais. Segundo, uma questão, se a gente parar para pensar, cambial. Como assim cambial? O Brasil foi ter uma moeda relativamente estável de 94 para frente. Então, a estabilidade cambial no Brasil, mesmo com a implantação do real, foi ocorrer em 98. Muito pouco tempo. Nós temos pouquíssimo tempo de história econômica de uma moeda
estável. E aí Então, vivemos numa oscilação como é que uma pessoa vai falar, confiabilidade Xará, também de gigantesca. planejamento? E eu entendo. Como é que os nossos pais, avós, iam falar de planejamento se o dinheiro valia X de manhã e 1/3 de X da noite? Pô, você sabe que eu vivi essa época, né? Década de Você é bem 80, mais jovem, final. né? Eu cheguei aí no supermercado, assim, de manhã um preço, de tarde outro. Que E loucura, isso cara. te permite, pensa assim, em último grau, quem que vai falar de planejamento de longo prazo num cenário em que mal você paga as contas do seu almoço, que você vende seu almoço para pagar o jantar? Sim. Então a cultura do seguro, e por que tudo isso tem a ver com seguro? Porque a cultura do seguro está intrinsecamente ligada à cultura do planejamento. Sim. Se eu falo de planejamento, eu estou falando de abrir mão de algo do presente para privilegiar o meu eu do futuro. Planejar é isso. abrir mão do presente para pensar no futuro. Eu abro mão de algo que eu vou ter que fazer agora para lá na frente ser bem mais fácil, barato e inteligente do que ter que simplesmente fazer lá na frente algo sem ter pensado. Sim. Isso é planejar, é pensar no futuro. Economicamente falando, eu não posso pensar no futuro se eu mal consigo garantir minha sustentação amanhã. E aí a gente tem também aquela pegada, né, da vida do Zeca Pagodinho lá. Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Sabe assim, tipo, não sei se eu vou estar aqui amanhã, pô, caramba. Mas, e pensa o seguinte, Poxa eu sempre vida. faço uma comparação e faz todo sentido isso que você acabou de falar. Se a gente vivesse num estado de guerra, imagine o seguinte, vou fazer um cenário maluco aqui. Se amanhã o mundo fosse contaminado por uma pandemia zumbi, sabe aquela coisa, cenário de seriado zumbi, e a sociedade acabasse, tudo acabasse, Sim. ninguém falaria de seguro de vida. Porque não existiria mais sociedade, a gente estaria preocupado em sobreviver no dia seguinte. Sim. Não existe mais pensar no longo prazo. Mas partindo do pressuposto que isso não é verdade, que a gente vive num país que a gente pode sim pensar em longo prazo, que a gente pode sim pensar no futuro, é fundamental que esse profissional, que ele tenha essa visão de longo prazo, porque o longo prazo pode ser amanhã. Exatamente. Pode ser amanhã nesse caso. É a pessoa acordar saudável e pensar, poxa, hoje eu tô saudável. Poxa, será que eu não deveria ter um plano de saúde e guardar uma parte da minha receita para fazer um seguro de vida, para que num cenário de infortúnio eu não acabe com tudo que eu construí? Ai, Guilherme do céu. É sério isso, né? É mais sério do que a gente imagina, né? Total, e a pessoa tem As que... pessoas ainda, às vezes, ouvem, mas não tomam o primeiro, não dão o primeiro passo, Não, né? e é engraçado, porque pensa o seguinte, quando você faz um seguro de vida ou um plano de saúde que seja, o que efetivamente muda na sua vida no dia seguinte? Nada. Você assinou um seguro. Quando eu digo nada, num sentido prático. Você vai trabalhar do mesmo jeito amanhã, você vai almoçar a mesma comida que você muda. Você deita no travesseiro, aí Eu nem muda. entrei no mérito. Eu nem entrei nesse mérito. É porque, de forma prática, eu falo isso para os clientes assim. De forma prática, tirando a tranquilidade que você adquiriu, Porque isso é real. quando você compra um seguro, a tua vida, você não vai ver o benefício direto, tangibilizado amanhã no seu dia a dia. E por que é importante isso? As pessoas tendem a comprar coisas que elas percebem o benefício tangível. Não é à toa que a gente vê muita gente comprando coisa ligada a prazeres da vida. Sim. A pessoa deixa de guardar um dinheiro para o futuro, que era para uma educação de um filho, que era para uma compra de um sonho, de uma casa no futuro, porque ela não está vendo o benefício direto de poupar aquele dinheiro, e ela vai lá e vai no shoppingzinho e compra uma brusinha. A gente brinca, né? Vai lá e compra a brusinha. E e toma um álcool e se embebeda. Os prazeres, isso aí tá tudo ligado à psicologia financeira. Tá tudo ligado à psicologia financeira. Quando a gente pensa no futuro, a gente abre mão de um benefício agora, no presente, para pensar lá na frente. E o seguro é algo, um plano de saúde, uma organização financeira, todas essas ações não trazem impacto prático momentâneo. Elas trazem futuro garantido. E aí o que é interessante? Aí você pensa, essa mesma pessoa, se acontece e ela tem que usar o seguro, quando ela vê a materialização daquilo dali, muda a vida dela. E dos demais, né? Muda a vida dela. Então, esse é o grande desafio
da mudança da mentalidade do brasileiro. E É a muda- mudar o comportamento pra tudo, Elaine. E a Pra mudança de mentalidade mesmo, né? mentalidade. Guilherme? Porque quando a gente fala assim, poxa vida, ó, você precisa. Se você é profissional autônomo, se você tem uma empresa, hoje você precisa se organizar, profissionalizar seu negócio, né? Eu falo assim, ó, você tem um salão, você precisa ter mais do que um salão, você precisa ter uma empresa, né? Tem um monte de ferramentas. Eu posso, né, te vendo um curso, você vai lá, eu te ensino de graça, se for o caso, te dou ferramenta, tem tudo aí na internet disponível, na verdade. Só talvez não esteja ordenado, organizado ali, mas se você não mudar a mentalidade, você não vai dar conta de fazer. Você vai fazer naquele momento, no outro dia você retoma de novo aos teus hábitos antigos. É mudança de mentalidade mesmo, né? Total. Eu parar para pensar, ter mais consciência, para mim é senso de responsabilidade. E- Se responsabilizar, sabe? Total. E essa questão da responsabilidade, Não dá para ficar aqui turistando e nem distraído, pô. você Não é falou um mais, negócio que eu tava pensando nisso enquanto você me falava. A responsabilidade, pra mim, ela tá muito refletida numa frase que é importantíssima. Adulto não faz o que gosta, adulto faz o que precisa de fazer. Adulto não deveria comprar o que gosta, adulto deveria comprar o que precisa de comprar. E quando a gente fala de investir o nosso dinheiro não no que a gente gosta, mas no que a gente precisa investir, tá essa mudança. A mudança de mentalidade passa por deixarmos o modo só faço o que gosto pro modo faço o que é preciso. As 3 perguntas, eu quero, vou comprar alguma coisa, eu quero, quero, Legal. preciso, eu posso, Posso. aí ferrou. Se você responder Passou por sim aí, para as 3, legal. compra, vai lá, né? É. Eu me lembro de um amigo que também fala assim, as pessoas não enriquecem por ansiedade, né? Porque compra um carro esse ano, aí o ano que vem, vai lá, troca de carro de novo, entendeu? Ou acabou o financiamento, troca porque quer estar de carro novo, ou de iPhone novo, ou de, sabe assim? É uma série de ansiedades. E eu acho que até o mercado estimulou isso também, né? Totalmente. Para que seja levado mesmo, né? Para que quem não tem os pés no chão, consciência, tem essa mentalidade de crescimento, seja levado por essa onda do consumismo, né? Por essa. E é complexo porque, assim, em último grau, eu falo que se a vida é uma experiência finita, a gente também tem que ter prioridades finitas, prioridades muito bem estabelecidas, porque afinal de contas é aquele velho clichê, para cada escolha uma renúncia. Isso é a vida. Compra o carro dos seus sonhos e fica com ele até. Mas ué. e aí? Isso é uma prioridade? Porque assim, eu não julgo o que cada um faz com o seu dinheiro. Todo mundo pode fazer com o seu dinheiro o que bem entender. Se isso estiver alinhado aos seus valores, aos seus objetivos de vida, aos seus princípios, tá tudo certo. O problema é que muitas vezes não tá. A pessoa diz, por exemplo, que família para ela é uma prioridade. Mas se é uma prioridade, ela tá alocando os recursos financeiros dela para gerar bem-estar real para aquela família? Ou não? A pessoa que fala assim, uma prioridade da minha vida é viajar, é conhecer o mundo. Lindo, maravilhoso, eu também adoro. Aí a pessoa tá andando num carro, pagando parcela, se endividando. Será que de fato para essa pessoa ela tá vivendo esse princípio da liberdade geográfica de viajar? Mas como se ela tá pagando uma parcela de um carro importado que ela não deveria ter? Não poderia, Que não tá alinhado com esse princípio, até porque esse mesmo carro não vai entrar no avião com ela para viajar o mundo. Exato. Então essa pessoa E é um puta de um passivo, né? Ainda, né? é um puta de um passivo. Então a pessoa tá dizendo, minha prioridade é viajar, mas tá gastando dinheiro com carro importado. A minha prioridade é minha família, mas não tá sobrando R$1 no final do mês para se organizar e criar uma reserva de caixa para proteger a família. Minha prioridade é a família, mas não faz um seguro para proteger a família. Tudo bem com carro importado, desde que Tudo ele bem. ocupe a fatia da tua pizza Adequada. compatível com a sua prioridade, com o que você quer, com o que você deseja. Exatamente. No ano passado aconteceu uma coisa muito pessoal assim comigo, e eu vou relatar isso porque isso pode servir de inspiração para outras pessoas. Legal. Eu estava em vias de trocar meu carro por um modelo de um carro que eu gostaria de ter. E aí eu fiz as 3 perguntas. Posso? Posso. Quero. Preciso. Só que existiu uma diferença, olha que interessante, entre esse modelo de carro e um outro carro
queria me entregar as mesmas coisas que eu estava buscando, até um pouco mais, e que custava 50 mil reais a menos, Segurança, tudo isso. mas que não tinha o mesmo status. Olha que interessante. Eu me vi entre fazer uma compra que teria que investir 50 mil reais a mais por um veículo, mas que ele tinha um status social, Sim. enquanto que o carro que eu peguei, que era um carro absolutamente pro batidão, que eu acabo atendendo muitos produtores rurais, então eu quis pegar um carro mais off-road mesmo, um carro pra quebrar todo, porque ele não pode ser um carro muito frufru, não pode ser um carro importado. Esse carro tem que ser um carro da pauleira. Mas é óbvio que o carro importado, ele traz um frufru social. Você pode atender um produtor rural de uma BMW ou numa caminhonete, ou num carro off-road. É claro que um carro importado vai te dar uma... Sim. Só que olha que interessante. Prioridades. Eu optei pelo carro mais prático. Economizei uma quantia de cerca de 50 mil reais. Sim. Como pra mim, no meu caso pessoal específico da minha esposa, viajar é uma grande prioridade de vida. No ano passado, com essa mesma quantia que eu economizei, que a gente economizou, a gente fez uma viagem que talvez seja até hoje a melhor viagem da nossa vida inteira. Que legal. A gente foi pra Toscana, na Itália. Ah, que legal. E na hora que eu fechei o orçamento da viagem, tinha dado exatamente. Quando a gente passou o cartão, tudo que a gente gastou, Exatamente, eu tô economizando. a diferença foi que eu economizei num carro. Poxa vida, que legal. Aí eu pensei, que interessante, eu troquei o status da compra de um carro que me entregaria a mesma coisa do que o que me entrega agora, mas com muito mais status, por uma viagem. O que é melhor pra mim? O que é prioritário pra mim? Cabe a autoanálise. Cabe a autoanálise. Opa, né? Opa, se pra pessoa é mais importante, era o sonho dela andar naquele carro, compra. Ou até mesmo, né? Pode Tudo ser bem. que o carro com aquele status que o carro te proporcionaria, ele te traria muito mais clientes, muito mais isso. Tudo bem, tá tudo certo. Vale uma autoanálise, né? Total, mas esse que é o ponto. É. Coincidentemente, a quantia Que economizada foi o que nós gastamos essa viagem, e foi uma viagem que a gente fez que a gente não maneirou. Vamos Bebemos lá. vinho, fomos em lugar legal. Coincidências ou só resultado de um planejamento? Planejamento. Deixo de investir aqui para investir naquilo que é mais prioritário para os nossos objetivos centrais. Aquilo que é o que te traz felicidade. Porque, em último grau, dinheiro serve para 3 coisas. Só para 3. A primeira delas, segurança. Então, é esse que é o grande ponto. Segurança familiar. A gente tem dinheiro para que nós e os nossos amados familiares possam ter segurança, ter uma casa para morar, ter uma tranquilidade, né, com relação à sua própria estabilidade. Esse é um dos grandes medos do ser humano, é não saber se ele terá estabilidade. Então, dinheiro serve para isso. Sim. Segundo, dinheiro serve para a gente ter liberdade. Dinheiro traz liberdade. Liberdade econômica, liberdade geográfica, liberdade cultural, liberdade intelectual, porque você pode investir para se capacitar mais, para você melhorar como ser humano. E dinheiro serve para uma terceira coisa. Então, segurança, liberdade e ajudar o próximo. Abundância. Dinheiro serve para sua segurança, para sua liberdade. Mas ele só é pleno se isso ainda, além de tudo, você consegue ajudar outras pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam da sua família. Qualquer outro uso do dinheiro... Tem gente que precisa, né? Não tem nada errado com o ter, né? Nenhuma. Nenhuma. Aliás, a gente só consegue ser filântropo de verdade tendo dinheiro, transbordando dinheiro para poder ajudar o próximo. Eu não conheço nenhuma pessoa muito pobre que é filântropa, que consegue ajudar os outros. Não dessa forma, né? De ajudar financeiramente. Não dá pra dar carona a pé, pô. Não dá pra dar carona a pé. Você tem que transbordar para você ter o seu dinheiro, para você poder ajudar os outros. A grande questão é quanto tempo você leva nas 2 primeiras, né? Uhum. Quanto te satisfaz para ter segurança, o quanto te satisfaz na liberdade, para que você possa... Ou quanto tu foca demais em um dos lados. O grande segredo financeiro da vida é o equilíbrio entre os 3 pilares. Entre o pilar da liberdade, o pilar da segurança e o pilar da ajuda ao próximo. Porque se a pessoa foca muito na segurança dela, ela se torna uma acumuladora. Ela é a pessoa que ela tem acumulação, e ela não vive a vida e não ajuda os outros. A pessoa que só vive
para ajudar os outros com o recurso que ela ganha, é aquela pessoa que a gente vê claramente que é a que ajuda a família. E todo mundo começa a montar em cima dela. O dinheiro entra, o dinheiro vai, porque, não, eu tenho que ajudar minha família, o dinheiro vai. E o terceiro é o que queima dinheiro. É a pessoa que só vive com o dinheiro para sua própria liberdade. Então, é o equilíbrio entre essas três coisas. Entre trazer segurança, trazer liberdade e trazer esse amparo, transbordar, que faz com que a gente possa maximizar o uso do dinheiro. Mas, Guilherme, meu objetivo de vida é que eu me dedique 90% só para o terceiro. Total. É ali que está o nível. Pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, quando a gente está lá em cima, no nível de transbordar. Uma vez eu fui numa palestra da turma do Flávio Augusto, e eles falam uma coisa que eu gosto muito, que é assim: qual a liga que você está jogando hoje? Você está na liga básica de ser empresário? Você está na liga de ser já um representante de classe empresarial? Você está na classe daqueles que mudam o mercado? Você está no jogo dos presidenciáveis, das pessoas que comandam a política? Qual a liga que você está jogando? E a gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que vencer a nossa própria liga, a liga do autocontrole, a liga de você prosperar na tua própria vida. Então, a primeira liga que a gente tem que ganhar, o primeiro campeonato que a gente tem que ganhar é o campeonato da nossa própria vida. Sim. Você se controla, tem uma vida de sucesso, porque eu falo o seguinte: você quer dar orgulho para seus pais? Seja uma pessoa de sucesso. Você quer resolver todos os problemas familiares? Seja uma pessoa de sucesso. Porque aí seu pai, você pode ter uma relação péssima com seu pai e com sua mãe. Mas no último grau eles vão falar assim: poxa, ele deu certo. Quer honrar seus pais? Dê certo na vida. Agora tem gente que quer ter sucesso, mas quer continuar assim, né? Fresquinho, sem muito esforço, sem ter que estudar, sem ter que abrir mão de nada. Não dá. E assim, batendo na pauta... Pode falar. Não. É uma coisa que eu sempre falo assim, ó, eu quero isso, ok. Então, quem você precisará se tornar para ser merecedor disso, dessa vida? E o que você precisa aprender para chegar lá? E detalhe, né? Eu sempre falo assim, quem? A pergunta não é como, é quem. Quem pode me ajudar? Quem pode te ajudar? Entendeu? Para chegar lá. Quem que vai me ensinar isso, né? A gente volta no início do nosso conversa aqui. Você precisa se organizar, ser profissional autônomo, tem empresa, se organize, estrutura, se profissionalize. Isso. Ok, não é como, é quem. É muito mais inteligente, mais rápido. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar a alcançar esse resultado mais rápido? Exatamente. Pronto, é isso aí. Então, assim, o desafio para esse ano de 2026, né? Eu acho que ele passa por a gente entender tudo isso e ser gentil o suficiente para fazer uma coisa de cada vez. Quando dar o primeiro passo? Pensa numa pia suja de prato que você tem em cima da sua mesa. Eu falo que o prato mais importante da pia suja de louça é o primeiro. Qual é o prato mais importante da sua vida que você tem que lavar? O primeiro. Depois que você lava o primeiro, você lava o segundo. Depois que você lava o segundo, você lava o terceiro. O problema das pessoas é que elas não lavam a porcaria do primeiro prato. Fica assistindo a pia suja e fala: é muito prato para lavar. Eu não vou lá lavar. Se tu lava o primeiro, tu sai dessa inércia. Tu sai desse movimento de permanência. A questão eu falo, o status quo é isso, né? Onde a gente tá, ele é sólido, a gente não quer mudar onde a gente tá, é muito gostoso ficar aqui nesse lugar, mesmo que seja um lugar ruim, porque não me implica uma energia de mudança. Quando a gente fala de planejamento financeiro, é porque dói sim, dói ter que sentar à noite e planejar as finanças. É porque dói ter que pensar que sim, a gente vai ter que deixar uma parte do nosso orçamento para um seguro, para um plano de saúde, para uma organização financeira, porque a gente poderia estar usando esse dinheiro para besteira, para prazer. Dói, porque você vai ter que abrir mão de um pequeno percentual. Tudo isso dói. Tudo isso dói. Mas assim, no fundo, não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Exato. E essa coisa, né, de lavar o primeiro prato. Eu sempre falo para os meus mentorados assim, né? Não tenho reserva financeira. Cara, começa guardando R$1. R$1. Muda o ciclo, sabe? De gastar mais do que ganha, ou gastar tanto quanto ganha, né? Você começa a vibrar numa outra esfera, numa outra frequência de guardar realmente, o sabe? Guardar, ele só guardar, se torna... A reserva só se torna uma prioridade quando a gente inverte a equação mais importante da vida financeira. Como normalmente as pessoas fazem? Elas ganham
e gastam. E o que sobra é a reserva. Então, é quase como se fosse a seguinte fórmula. Receita menos despesa é igual a poupança. Eu conheço mais gente de outro jeito ainda, Guilherme. É. Me perdoa. Tem gente que gasta antes de faturar. É pior ainda. Não, aí é o caos. Tem gente que já gasta, nem faturou e depois não sobra nada. Tem gente que fez um monte de conta esperando o resultado da Mega Sena. Total. Agora, qual que é a única possibilidade da gente ter prosperidade? Receita menos poupança é igual a despesa. Uau, ou seja, legal, né? eu inverto o despesa com poupança. Eu ganho, eu já guardo. A primeira coisa que a pessoa já faz né? Exemplo, o fluxo dela fechou do mês. Qual que é a primeira conta que ela deveria pagar? A conta dela com ela própria. É a conta dela com o futuro dela. Então, o primeiro boleto que eu tenho que pagar é o boleto do eu do futuro. É o dinheiro que eu já guardei. O que sobra? As minhas despesas. E dentro dessas despesas, aprender a viver com aquilo. Exatamente. O problema é que é muito fácil viver queimando reserva se a gente sabe se tem uma reserva para queimar. Agora, se tu já imobilizou aquele dinheiro, tu já transferiu, investiu, travou pro longo prazo, ferrou. O que vai sobrar é o que te sobra. E o que te sobra... É uma catraca que você passa quando você muda essa mentalidade e ali só vai, né? Eu faço esse exercício até hoje com as minhas finanças pessoais. Tem meses que é um desafio pessoal meu e da minha esposa, que a gente gosta de se autopropor. Isso não é ser muquirana, gente, pelo amor de Deus. É olhar e falar, eu faturei, ser disciplinado, eu já fiz a reserva. Vamos colocar que a gente tem X de despesa e um X confortável. É esse X e pronto. É esse X e pronto. Viver com responsabilidade. Acabou. Você vai ter aquilo dali e acabou. E essa mesma catraca eu falo que a gente também precisa virar esse primeiro passo quando a gente fala desse terceiro pilar para que serve o dinheiro, de ajudar ao próximo. Sim. Não espere que quando eu tiver isso eu vou ajudar. Você não vai chegar nunca nessa fase. Porque a tua mentalidade de ajudar o outro não é tão genuína assim. Comece agora. Comece com pouco. Comece com um pouquinho que seja, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe, Guilherme? Eu vou esperar primeiro ter toda a segurança e aí, né? Não. Vou primeiro viajar para tudo, para depois eu fazer algo por alguém. Desculpa, esse dia muito provavelmente não chegará. Comece já dando o primeiro passo, assim como na reserva financeira. Concordo. Guilherme, tem 500 mais horas aqui de assunto. Com sempre certeza. Maravilhoso estar contigo de coração. Obrigado. Tá? Demais da conta. Sempre extremamente produtivo. Super indico, tá, gente? Para amigo de coração. Porque é uma pessoa do bem. Que engraçado, né? A gente quase não se vê. Por quê? Tá todo mundo aí na loucura toda, né, do trabalho. Mas quando se vê, é como se fala, pô, Guilherme, puxa vida. Parece que eu te vi na semana passada. Também ele carrega um nome que cá entre nós é um baita de um nome, né? O nosso nome nos ajuda. Meu querido, obrigado, querido. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aqui, para essa câmera, a mensagem final aí pra turma. O mercado da beleza. Essa semana a gente comemorou o Dia do Profissional da Beleza. Dá um recadinho para essa turma aqui, empresário, profissional autônomo, essa galera aí, por gentileza. Trate o seu negócio como prioridade. Trate o seu negócio como se ele fosse o sócio que vai te dar a oportunidade de mudar a sua vida. Se a sua empresa fosse a sua pessoa, se a sua empresa fosse uma pessoa, trate ela como se fosse seu marido ou sua esposa, a pessoa que você mais ama, porque é essa pessoa que definitivamente pode mudar a sua trajetória. Não trate o seu CNPJ apenas como se ele fosse um papel. Trate ele como o que ele merece. Porque você é um empresário, uma empresária. E tem que ter cabeça, né, e mentalidade de tal. Uau! Aprenda a vender, não é? Foi um baita de um recado aí. Aprenda a vender. E se você não sabe como organizar e estruturar a tua empresa, só pergunte quem é que vai poder me ajudar com essa tarefa tão desafiadora. Mas uma coisa é certa, não temos mais espaço. O mercado não vai dar chance mais para amador. Com certeza. Grata, muito obrigada mesmo. Obrigada a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Você que compartilha também esses conteúdos aqui do nosso Pense Grande Podcast. E em breve, mais episódios. Valeu. Obrigado.